Pessoal, mais uma vez estamos aqui e nesse momento eu tenho a honra de anunciar o professor Newton. Ele falará conosco agora a respeito de um tema muito importante, que é justamente a educação antirracista. Então, eu passo a palavra agora ao professor Newton. Então, gente, boa tarde. É isso aí que a gente leva. 2 crianças, minha filha, minha sobrinha. Estou acabando de enterrar. Isso fica para a comunidade, para o governador. Essas são as palavras de Alessandro dos Santos, pai de Emily, 4 anos, e tio de Rebeca, 7, após enterrar o corpo das 2 meninas mortas a tiro, enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Um enredo que se repete e tem como alvo adolescentes alvejados por balas perdidas. Um enredo que pôs fim à vida de João Pedro, 14 anos, morto em casa enquanto brincava com seus primos, que pôs fim à vida de Agatha Félix, 8 anos, morta enquanto passeava com a família. Ele não viu que eu estava com a roupa da escola, mãe? Foram as últimas palavras de Marco Vinícius, 14 anos, morto ao caminho da escola, que pôs fim à vida de Cauê, Cauã e tantas outras crianças e adolescentes mortos de maneira violenta, com tiros que interromperam suas breves trajetórias. Ou crianças que presenciaram cenas violentas precocemente, como o menino Davi, que assistiu aos 7 anos à morte do pai, alvo de 80 tiros dentro do carro da família. Uma violência reforçada no refrão do poema Excludente de Licitude, de Germana. 80 tiros, na frente da esposa, na frente do filho. 80 tiros, família negra, dava para ver os vidros sem filtro fumê. 80 tiros na frente da esposa, na frente do filho. 80 tiros. Da educação que temos para a educação que queremos. Como transformar as relações e eliminar o racismo sem pensar na estrutura a qual nosso país foi fundado? A explosão não vai acontecer hoje, ainda é muito cedo ou tarde demais. Venho armado de verdades decisivas. Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, toda a serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Essas coisas vou dizê-las, não gritá-las, pois há muito tempo que o grito não faz parte mais da minha vida. Faz muito tempo. Sou marcado por dores, por medos e insegurança. As dores dos homens e mulheres negras, que são marcados pelo racismo, pela opressão, dentro da escola, como aponta todas as pesquisas, que a escola é uma das primeiras instituições que marcam as crianças e o adolescente a partir dos corpos que causam dor, repulsa e medo. Se você puder passar o filme, Bruno, nesse momento, o videozinho. Pode falar, mamãe já falou com eles. Mamãe, Oi. um dia eu vou ficar branco? Você nunca vai ficar branco, tá? Por quê? Porque você nasceu pretinho e você é lindo assim. Mamãe, Oi. eu não sou lindo. Você é lindo, filho. Mamãe acabou de falar que você é lindo. E tudo que essas pessoas falam com você ali é errado. A mamãe vai lá, vai quebrar o pau naquela escola, colocar fogo em todo mundo, tá bom? Vou queimar todo mundo. Por quê? Porque ele tem que botar fogo, racistas. Porque todo mundo... Mamãe, mas não queima a escola, não. A escola não vou queimar, não. Só os racistas. Tá bom, filho? Que o senhor vai conversar? Deixa eu conversar. Te amo, viu, meu amor? Tá bom. Eu sou o cocô. Você não é cocô, filho. Você é pretinho e Eu lindo. sou um chocolate. Sim, o chocolate da mamãe. Chocolates são gostosos. Mas todo mundo irá
eu não consigo. Porque Mas eu tenho cara feia. Por que você tem cara feia? Quem falou isso? É porque é porque eu tenho cara feia. Você tem cara feia por quê? Porque Como vocês perceberam, eu podia ilustrar e trazer para a nossa roda de conversa nessa tarde diversos outros depoimentos das crianças, dos meninos e das meninas negras, que são marcados pela rejeição. Nós somos os últimos a sermos escolhidos como par nas festas juninas, quase nunca, né? Ou nunca ganhamos o tal Miss Caipirinha, tantos outros misters e misses que existem ainda na nossa escola, que marcam nossos corpos de formas duras. Essa abertura eu fiz para convidá-los e convidá-las a gente refletir nesta tarde sobre quais práticas antirracistas nós devemos efetivar radicalmente no espaço escolar e erradicar radicalmente da nossa sociedade. É um debate que se estrutura e se funda no histórico de uma sociedade racista e excludente que tem como foco o corpo, a mente dos homens, dos jovens, das crianças e das meninas e dos meninos negros. Eu quero agradecer agradecer à Faculdade Sofia, em nome da Bia, sempre tão acolhedora, tão amorosa conosco. Quero agradecer a professora Auriane, a professora Marília, que estão sempre por detrás, dando toda a infraestrutura, nos acolhendo, nos dando suporte. E abro minha fala dizendo que eu não estou sozinho neste momento, né? Eu carrego nas minhas reflexões as mulheres negras, Leila Gonzalez, Neuza Souza Santos, Audre Lordes, Nilma Nino, Petronilha, Conceição Valisto, Bel Hooks, Meng, doutora de Educação Preta e Travesti, Carolina de Jesus, Sueli Carneiro, Isidian Batista, Grada Quilomba. Tantos homens que antecederam a minha história e construíram a história nessa perspectiva das relações raciais e da educação. Franz Fanon, Davidson Faustino, Pichon Riviere, Solano Trindade, Paulo Freire, Cabelê Munganga. A minha fala, eu vou conversar com vocês um aspecto estrutural do racismo, apresentando dados, apresentando algumas reflexões em torno da nossa sociedade. Logo em seguida, eu passo para uma reflexão em torno da pauta da educação antirracista e trago uma perspectiva de nós conversarmos um pouco de ações que possam ser efetivadas na escola. Claro que cada escola tem sua realidade, tem o seu contexto, tem a sua história, mas que podem ser pensadas para as escolas ou para os professores, para os educadores que querem, de fato, atuar na perspectiva de uma educação antirracista. Educação essa, como nossa professora Eunice lembrou um período da manhã, que tem que passar e tem que começar a partir de nós mesmos. Se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês nesse momento, quem não se considera racista, talvez eu não tivesse respostas, né? Porque o racismo, ele está pautado ainda na nossa sociedade numa perspectiva dos valores. Então, alguém se dizer racista pega muito mal, né? E muito difícil nós assumirmos, essa sociedade assumir que nós fomos educados e educadas em uma sociedade racista. Então, nós precisamos, de fato, olhar para as nossas ações, para as nossas práticas, para a nossa formação eurocêntrica,
para o currículo eurocêntrico da escola e pensarmos que este currículo, este conteúdo formou e forma, ao longo de décadas, uma geração racista. E pior, uma geração que não se assume racista. E ouvindo Sueli Carneiro, lendo Sueli Carneiro esses dias, ela nos relata que nós vamos diretamente para o embate nesse momento, porque nós estamos desconstruindo, os movimentos negros desconstruíram um mito da democracia racial, de um país cordial, de um país que acolhe a todos. Talvez acolhe a todos, né? Os europeus, que vieram para cá com cotas, que já vieram para cá com terras, com acesso a bens, para refundar o país quando a chamada abolição, né? Então, um pouco nesse panorama, eu não vou entrar na perspectiva histórica, mas essa perspectiva histórica deve servir como base de conhecimento para olharmos os dados da nossa realidade, né? De quais crianças que nós protegemos, de quais crianças nós falamos, de quais jovens nós falamos. Esse modelo universal de atendimento não serve para a educação antirracista. Se nós temos mais de 54% de uma população que se declara preta e parda, que é a somatória do povo negro na nossa sociedade, nossas ações, nosso currículo, nossas pesquisas, e a escola deve olhar para essa parcela significativa da população, que sofre constantemente no espaço escolar processos de exclusão. Não estou falando de bullying, estou falando de racismo. E a dificuldade, como a escola tem de nomear que as crianças negras sofrem racismo no espaço escolar, seja por parte dos professores, seja por parte de outras crianças negras. Nós atualizamos isso como bullying. E isto não é bullying, isto é racismo. O bullying, na sua concepção, nas suas discussões, tem outras formas de expressão. Então, eu queria já fazer esse demarcador para a nossa reflexão essa tarde, né? Eu estou retornando há 19 anos para o chão da escola pública. Eu saí de um período, eu fiquei afastado de um período da escola pública, da educação básica, fui trabalhar com ensino superior, fui trabalhar com projetos sociais, e retornei esse ano para ser professor numa escola de educação básica, de ensino integral. E como eu observo que após 19 anos, educadores, gestão escolar, professores, ainda possuem dificuldades de nomear que as crianças, as meninas e os meninos pretos são alvos de racismo todos os dias no espaço escolar. Como já apontou e apontava e ainda aponta os diversos movimentos negros, né? Vocês podem olhar os escritos de Lélia Gonzalez sobre a questão do racismo que funda a nossa sociedade, Abdias Nascimento, Kabila Mbangue, todos outros tantos pesquisadores que apontam, já aponta décadas a décadas como o racismo é fundante e presente dentro do espaço escolar, né? E aí, pensando nessa questão, após a abolição, segundo a fala da nossa tão querida Sueli Carneiro, né, não instituiu a humanidade retirada, né, e a escola reitera isso. A escola reitera a humanidade que foi retirada dos sujeitos negros, nas medidas disciplinares, quando ela não olha, quando ela não percebe quem são os meninos e as meninas mais penalizados e penalizadas dentro do espaço escolar. E da sua maioria, jovens, meninas e meninos negros. Vozes das mulheres, a voz da minha bisavó ecoou como criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos dono de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas roupagens sujas dos homens brancos, pelos caminhos empoeirados rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, eco-voz da liberdade. Conceição Evaristo. Se o racismo estrutura a nossa sociedade, eu estou partindo do princípio, e vocês são conhecedoras e conhecedoras dessa reflexão, que o racismo estruturou a nossa cultura, estruturou os afetos, estruturou a economia, estruturou e estrutura as instituições. Eu não gostaria de falar de números, assim como a nossa querida MC falou no período da manhã, né? Mas é necessário para sermos radicais, é necessário para incorporarmos na nossa prática ações antirracistas. Então, nós não podemos pensar só em ações antirracistas, em ações de combate ao racismo no 20 de novembro. Nós devemos pensar em ações racistas a todo momento, porque se o racismo estruturou a nossa sociedade, ele é parte das nossas ações e das ações do espaço escolar. O Instituto Brasileiro, ele exemplifica e nos traz esse dado, que 70% dos grupos abaixo da linha da pobreza representam os grupos de homens e mulheres negros. De acordo com a PNAD Educação de 2019, 71,7% dos jovens fora da escola são negros, e apenas 23% são brancos. O mesmo estudo demonstra desigualdade de acesso nos índices de analfabetismo. Em 2019, 3% das pessoas brancas de 15 anos eram analfabetas, enquanto das pessoas pretas chega a 8,9%. Nos últimos anos, a gente observou a queda do abandono do ensino médio, né, entre os estudantes brancos e também entre os estudantes negros. Apesar de positiva, gente, esse quadro ele permanece muito estável quando a gente pensa e faz o recorte dos dados das desigualdades sociais por raça e cor no Brasil, né? Apresenta uma queda entre os brancos, mas para os jovens negros é de 7,8%. Quando a gente conversou, estava ouvindo as meninas falarem, Auri, a Ana Paula, conversando sobre os impactos da pandemia do coronavírus, né? A Fundação Carlos Chagas, ela faz um recorte dos microdados da PNAD de Covid de 2020, e ela demonstra como os estudantes negros da educação básica e tanto do ensino fundamental foram os que mais sofreram os impactos negativos da interrupção das aulas presenciais, né? A gente, desde do momento da pandemia, no começo da pandemia, nós conversávamos que o coronavírus, ele ia atingir a todos de maneira iguais, né? Como nós somos ingênuos. A primeira pessoa morta pelo coronavírus foi uma empregada doméstica do Rio de Janeiro, né? Então, como a gente observa esse recorte social e esse recorte de cor. O Unicef também elabora um outro indicador de aprofundamento das desigualdades do contexto escolar, né? 70% demonstra, 70%
desculpa, gente, o levantamento demonstra que dentro dos estudantes de 15 a 17 anos que estão fora da escola, 70% dessas crianças são pretas e pardas. Então, a exclusão, o analfabetismo, a morte, ela tem um alvo e um público certo. E nós precisamos, de fato, assumirmos de fato, que este país é um país racista, e pensarmos ações efetivas a partir dessa postura, ou nós não vamos ter a transformação do mundo em sonho que queremos, de um mundo melhor para todos, todas e todos, né? Todas as pessoas. Eu vou trazer um outro dado aqui para o nosso debate, né? Tem pesquisas que dividem as escolas pelo nível socioeconômico. Então, entre aquelas que de mais alto nível, né, as desigualdades raciais se mantêm. Então, quando eu se apresentava os dados das crianças de proficiência de matemática, língua portuguesa, dos aprendizados, estas crianças são as crianças negras. Então, não tem como a gente fugir disso. 68,8% das mulheres mortas por feminicídio são mulheres negras. 78% das mortes por armas de fogo acometem homens negros. Jovens e adolescentes negros têm a maior chance de cometer suicídio. A Auri falou que a gente ia conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Segundo os dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 10 a 29 anos, é de 45% maior entre os jovens que se declaram pretos e pardos. Então, essa diferença ela vai se acentuando. Então, esse conjunto, gente, de preconceitos, de discriminações, de dificuldades de acesso, eles são direcionados diretamente para a população negra. Ele se encontra no inconsciente na nossa subjetividade, quando a gente normaliza isso. Quando os indivíduos e associações, os seus cargos normalizam, né? Então, ele expressa em ações e atitudes, que são essas que eu tenho relatado para vocês. Essas ações são regulares, são mensuráveis e são observadas a todo momento, né? A violência policial, as mortes por Covid, os dados da educação, como eu já mencionei, o racismo estrutural presente nos diversos debates da nossa sociedade. Eu não combinei com vocês, né? Mas entre uma fala e outra minha, eu vou, para incomodar mais, eu vou recitar uns poemas. E para a gente dialogando também a partir desses textos. Os ossos dos nossos e dos meus antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos dos nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas. A qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bombeia e dança. A certidão de óbito, os atingidos sabem, veio lavada desde os navios negreiros. Conceição Evaristo, certidão de óbito. Ao mesmo tempo que nós tivemos avanços conquistados nas últimas décadas, né, a partir de uma luta histórica dos diversos movimentos negros, que muitas vezes não é visibilizada, né, que não é dada devida palavra, e aí a gente pode pensar no Boaventura Souza Santos, que fala do epistemicídio, né, como a gente ainda tem no nosso vocabulário palavras de nortear as nossas ações, ou podemos solear as nossas ações. E tem um texto, um livro, eu gosto de estar aqui cercado dos livros,
mesmo sabendo que eu também estou cercado de vocês. A Spivak tem um livro, um texto muito belo, que chama Pode o Subalterno Falar? Quem fala nos nossos espaços, né? A Nilma, ela nos demonstra, ela traz uma reflexão para a gente que tem muito a ver com o que a gente está dizendo, quando a gente se cala diante dessas histórias, né? Ela aponta assim, parece que o Brasil é um país sem conflitos, né? Conflitos que não foram marcados ao longo do tempo, conflitos que não marcam as nossas falas, conflitos que não marcam as nossas pesquisas. Recentemente a gente foi fazer um levantamento das pesquisas produzidas pelos programas de pós-graduação em educação, que tratava das questões das masculinidades negras, dos homens negros e gays. Menos de 3%, né, tratava dessa temática tão importante. Se a gente fosse aprofundando, a nossa escola, por exemplo, não faz reflexão acerca da educação dos meninos pretos, dos jovens pretos, né, de como os homens negros também são demarcados dentro do espaço escolar como os mais agressivos, como os indisciplinados, né? E nas recentes pesquisas que nós fizemos nos programas de pós-graduação pela Biblioteca Nacional de Tese e Dissertações, pela CAPES, a gente vem observando, né, que apesar do avanço das políticas de cota, ainda é muito insignificativo a produção de pesquisas que olhem para o chão da escola com esse recorte racial e de gênero, né? Nós temos várias pesquisas a partir da 10.600, né, 39 de 2003, para olhar o currículo no espaço escolar. Mas quando eu penso em sujeitos, são poucas as pesquisas que fazem esse recorte de gênero. O Cabelinho Gama, ele nos traz de novo que é preciso a gente fazer parte da desconstrução do mito da democracia racial e da superioridade branca, que foi pautada na inferioridade do povo negro, né? E está aí, do povo negro ameríndio, né? E que está aí, e que atravessa todos os campos da educação, da escola. E aí eu estou fazendo um recorte de que a escola não é uma instituição isolada desta sociedade, que todos os espaços educativos, as igrejas, as instituições, as associações de comunidade, os centros culturais que promovem ações educativas devem pensar como essas instituições constroem essas práticas estereotipadas, né? Práticas discriminatórias, práticas que reforçam o estereótipo, como diz Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, da mulher negra, da construção do perfil da mulata, de como olham para os nossos corpos objetificados sexualmente, como que eu trabalho com as meninas e com os meninos negros, a valorização dos seus corpos, a valorização e a construção da sua autoestima, a partir da perspectiva da representatividade. Como que eu crio na escola debates no chão da sala de aula em que todas as vozes da menina e do menino deficiente, do menino trans, da menina trans, seja ouvida nesse espaço escolar. Senão essa sociedade que a gente sonha vai ser uma sociedade que a gente sonha para poucos, não uma sociedade que a gente sonha para todos. Se isso a gente não nomeia quem são esses sujeitos, a gente está contribuindo para essa educação neoliberal, capitalista, que marca esses corpos. Então, só a educação é capaz de desconstruir o que ela também criou e o que essa sociedade criou. E como nós podemos valorizar e conviver com uma diferença. Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas do meu rosário, eu canto Mamãe Oxum e falo Padre Nossos e Aves Marias. No meu rosário, eu ouço os longínquos batuques do meu povo e encontro a memória mal adormecida,
às rezas dos meses de maio de minha infância. As coroações da Senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calos em minhas mãos, pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, na rua, no mundo. As contas do meu rosário são contas vivas. Algum disse que um dia a vida é uma oração. Eu diria, porém, que há vidas blasfemas. Nas contas do meu rosário, eu tenho umedecidos sonhos de esperança. Nas contas do meu rosário, eu vejo rostos escondidos por visíveis e invisíveis graves, em um embalador da luta perdida nas contas do meu rosário. Nas contas do meu rosário, eu canto, eu grito, eu calo. Do meu rosário, eu sinto borbulhar da fome no estômago, no coração e nas cabeças vazias. Quando debulho as contas do meu rosário, eu falo de mim mesma, em outro nome. E sonho nas contas do meu rosário, lugares, pessoas. Vou e volto entre as contas do meu rosário, que são pedras, marcando-me o corpo caminho. E neste andar de contas pedras, o meu rosário se transmuta em tinta, me guia o dedo, me ensinou a poesia, e depois de macerar conta por conto do meu rosário, me acho aqui eu mesma e descubro que me chamo Maria, também de Conceição Evaristo. Então, a vida se caracteriza pelo convívio entre as diferenças, entre os desafios, pelas questões políticas, sociais. Essa convivência nos impõe, nos convida, nos clama para a diversidade humana, para a diversidade cultural, étnica, social, conectada à noção de pluralidade, tão central na nossa existência. Afinal, se não fôssemos tão diversos, não teríamos a capacidade criativa de elaborar diferentes formas e modos de existir. Se, por outro lado, está tão ligada à pluralidade, a diversidade está igualmente ancorada na diferença, como nos ressalta a pesquisadora Cida Bento. A diferença não é horizontal, de modo que a pluralidade está investida em uma realidade desigual. Desta forma, pensar a diversidade sem pensar a desigualdade seria uma excrescência, nos disse Cida Bento, né? Pois a maneira hierarquizada na qual ela se apresenta na nossa sociedade é central para o seu entendimento. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Se vocês estivessem aqui, não sei se tem perguntas, eu ia abrir um pouquinho para perguntas, acho que já faz quase 40 minutinhos que eu estou falando, né? E aí eu não sei se tem pergunta no chat, se tiver, Marília, você quiser fazer, eu não sei como está aí, que aí eu prossigo. Eu acho que ainda não, né? Eu vou continuar, que eu já estou na parte da perspectiva do educação antirracista, né, com uma fala e com um poema da nossa tão querida Conceição Evaristo. Eu estou trazendo esses poemas, gente querida, gente antirracista, gente que vai provocar, que eu acredito que já provoca, assim como a Sociedade Sofia, a Faculdade Sofia, que já nos provoca neste dia e nesta tarde a pensar e a debater nossas práticas antirracistas, né? E nos convoca também a olhar para os espaços que nós circulamos, que nós vivenciamos, seja na nossa escola, no nosso círculo de amigos, seja nos espaços culturais que a gente frequenta, nas atividades individuais que a gente vai no dia a dia. Como os corpos negros estão lá? Eles estão nos servindo ou eles estão mesmo na perspectiva de igualdade e de convivência? São corpos negros que a gente não sabe o nome, porque é quem faz o cafezinho, é quem abre a porta da escola,
é quem acende a luz, é quem varre a escola. Esqueci o sobrenome dela, mas eu vou olhar aqui, porque é muito importante. Desculpa, gente, o barulho aí. A Lia Weine, uma pesquisadora da psicologia social, que faz um debate sobre branquitude. Em uma das falas dela, a Lia diz que vai matricular o filho na escola, e aí ela está pensando que escola ela quer matricular o filho dela, né? E aí ela vai, ao chegar na escola, ela vai observar, né, onde estão as pessoas negras naquele espaço. São as pessoas negras que estão servindo as crianças brancas. São as pessoas negras que abrem a escola, que faz o lanche das crianças. E aí nós vamos educando as crianças brancas a olharem para as pessoas negras só num espaço de servidão, de serviço. Como que eu olho para o meu professor negro, para as pessoas negras ao meu redor? Pensar em educação antirracista é pensar se os lugares também que eu frequento, estas pessoas estão no mesmo pé de igualdade e de acesso. E o que eu faço para desconstruir e para construir uma sociedade de igualdade para todos, pensando na diversidade, como o Cida Bento nos apontou. Porque senão o nosso debate antirracista vai ficar aqui conosco, e não vai conosco para os espaços nossos de convivência. Os dados devem nos incomodar, devem nos tirar brancos de um lugar de conforto. Franz Fanon, um psiquiatra que eu tenho estudado, tenho lido, trago para as rodas de reflexão e debate, apontam de como esse corpo negro é marcado por essa perspectiva. No seu livro Pele Negras e Máscaras Brancas, como a psicanálise da Faculdade Sofia vai encarar o racismo como um aspecto de violência da subjetividade dos corpos negros. Os psicanalistas da sociedade, da Faculdade Sofia, ao receber, e se não recebem, por que não recebem homens e mulheres negras no seu consultório? E se ao receber, vai olhar que o racismo atravessa as emoções do nosso povo negro. Então, nós estamos convocados para essas práticas, não é sobre espaço escolar. A pedagogia, a pós-graduação, não deve levar só para o seu currículo. A disciplina de relações étnico-raciais deve olhar para o seu currículo integral quais pesquisadoras e pesquisadores negros são lidos na formação do professor. Nós só lemos os teóricos brancos europeus com todas as suas contribuições, ou nós, de fato, lemos teóricas e teóricas negros e negras que têm produzido e são silenciados dentro do espaço acadêmico também do ensino superior. Angela Davis precisou vir para o Brasil para dizer para a gente por que vocês me aclamam se vocês têm Lélia Gonzalez aqui dentro do Brasil. Angela Davis precisou vir de lá para nos dizer isso. Como nós não valorizamos as pesquisas e as produções. Então, se as minhas práticas, se as minhas leituras, se quem eu leio para a formação de professores também, eu não leio pesquisadores e pesquisadoras negras, a minha atitude, a minha ação não é uma ação antirracista. Eu vou ficar no sonho de uma sociedade nova, no sonho de um trabalho novo, mas eu ainda excluo deficientes, pessoas trans, homens e mulheres trans que produzem nesse espaço. Newton, você me permite? Claro, minha querida. Olha só, essa temática que você está abordando é algo absurdamente necessária.
eu penso. E nós estávamos conversando assim um pouco ali no particular, enquanto ouvíamos você, e a gente observa que isso, infelizmente, não é algo que tenha sido pontuado adequadamente, não só em escolas públicas, mas em espaços, não é? Em espaços públicos, não importa que sejam escolas privadas ou não, espaços públicos de uma forma geral. E muitas vezes, quando o tema é abordado, é discutido, eu acho que você lê um poema maravilhoso que realmente nos toca a alma. E quando isso é abordado, automaticamente as pessoas entram na defensiva e dizem: não, eu não sou racista. O problema não é se você é ou não racista, mas como o racismo é visto e é muitas vezes percebido de forma velada e nem por isso deixado de ser manifesto nas pequenas razões, né? Nas pequenas situações. Mesmo quando, para se aproximar das questões, as pessoas acabam se declarando pertencentes a uma etnia que não possuem, na verdade, porque elas próprias, dentro das suas etnias diferenciadas, não conseguiriam entender e conviver com as diferenças. Então, eu acho Exatamente. que isso é muito sério. O racismo, ele tem algumas vertentes pelas quais a gente possa estudar, e isso acaba extrapolando, muitas vezes, o que a gente entende, né, como um trabalho efetivamente importante, real e praticado em escolas nesse sentido. E, Nilton, dá licença um pouquinho Claro, também. claro. Olha, eu quero primeiro agradecer, sabe, porque estamos juntos também há muito tempo, eu e o Nilton, e falar um pouco desse menino, que é valioso, e que eu acompanhei muita coisa, né, Nilton? E, Verdade, Olga. assim, esse diálogo que o Nilton tem com a juventude, com os adolescentes, o quanto que ele, ali em Budas Artes, é uma referência, o quanto que ele é referência na PUC, o quanto que ele é referência na nossa sociedade, e o quanto que o Nilton precisou sofrer para ser essa referência, por ser um menino negro da periferia do nosso estado, né, que não tem voz. E a gente tem conversado muito sobre isso, em vários lugares, em vários espaços, e nós, como educadores, gente, nós precisamos ser a voz dessas pessoas. Nós precisamos estabelecer esse diálogo. Esse diálogo não pode ficar para o mês de novembro. Esse diálogo não pode ficar para depois que terminar todo o conteúdo do bimestre. Não, ele tem que permear. Ele precisa atravessar o diálogo durante todo o ano letivo. Porque esse menino, né, que o Nilton colocou aí no começo dessa conversa, fere a todos nós. E assim, o quanto isso nos emociona, né? O quanto eu tenho que respirar fundo junto com o Nilton aqui, beber muita água para conseguir falar aqui, porque não é fácil. Quando a gente fala de diversidade, gente, a diversidade o tempo inteiro ela é negada no nosso país, no nosso planeta, na nossa sociedade, né? Eu tenho 3 filhos que são na educação especial e a vida inteira lutando pelas minhas filhas para terem o direito de frequentar uma escola regular, serem cuidadas, serem atendidas, e a todo momento tem que usar de legislação. Eu tenho que usar uma legislação para garantir o direito das minhas filhas de estarem presentes numa escola. Eu tenho que usar a legislação para garantir o direito da minha filha de ser não binária, de usar o nome social, porque ela sofre com a identidade que foi colocada para ela. Então, até quando a nossa sociedade vai seguir com os olhos fechados, sabendo que essas pessoas sofrem, sabendo que essas pessoas precisam se reconstruir diariamente, né, Nilton? Porque diariamente você tem que olhar no espelho e falar assim, força, vamos lá. Nós temos nossa amiga também, Laides, que faz parte da nossa equipe aqui da Sofia, que ela tem um filho adolescente. E quantas vezes, né, eu falava para ela, a gente conversando, e ela falando para mim, nós, mãe de meninos pretos, precisamos prepará-los para a vida. Precisamos prepará-lo para quando ele sair com os amigos e na hora que o carro da polícia chegar, ele saber que é ele que vai ser encostado na parede, que é ele que vai ser revistado. Então, quando a gente vê um menino da idade como essa, que o Nilton apresentou para a gente, nesse sofrimento, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ouvir esse grito.
Ir lá para o projeto da nossa escola e falar, vamos abrir o diálogo. Não sei fazer, vamos aprender juntos. Eu sempre falo isso, aquilo que a gente não sabe fazer, vamos aprender juntos, né? E aí, quando o Nilton traz essa criança, eu lembro, né, em 2003, quando eu assumi o cargo de direção também em Budas Artes, o menino falou para a mãe que queria tomar um copo de Cândida. Ele falou, mãe, eu não aguento mais ser negro. Eu sofro demais. E essa mãe veio contar para a gente na escola, por favor, me ajuda. Meu filho, ele ama essa escola, mas olha o que ele falou para mim. E a gente parou tudo na época que a gente estava fazendo, gente. Então, vamos procurar os personagens pretos, vamos procurar histórias da cultura, né, da África, e vamos trazer para dentro da escola. Vamos trazer representatividade. Onde está essa representatividade? Como diz o Nilton, às vezes a gente vai buscar lá fora e está aqui dentro. Quantos exemplos que a gente tem que nós podemos trazer para esse diálogo? Então, queria agradecer demais, Nilton, por você ter aceitado vir aqui conosco nessa tarde, falar de uma temática tão fundamental, tão importante, para nos ensinar a fazer essa caminhada, né? Porque você vai fazer com a gente essa caminhada aqui na Faculdade Sofia. Desculpa ter invadido, mas precisava falar, tá, Nilton? Imagina. Ana também, se quiser. Oi, Nilton, tudo bem? Tudo, Prazer Ana. revê-lo, né? Claro. Tanto tempo que a gente não se vê, a gente vai falando pelo WhatsApp e tudo, mas é um prazer. E hoje realmente você deu uma aula extremamente importante. Chega a ser repugnante, né? É repugnante o que essas crianças passam e, na realidade, o que as pessoas passam, né? Não é a melanina da pele de alguém que vai fazer quem ele é, né? Ser quem ele é. Então, isso daí é muito triste que passamos ainda por isso. E você pode ter certeza que você, sim, é uma representatividade muito forte em Budas Artes. Você sabe, atuo lá há mais de 20 anos, eu sei muito bem, conheço muito bem a sua história, né? Então, isso é muito importante terem pessoas como você. Mas é triste nós ainda estarmos nesse ponto da humanidade, ainda temos que tratar de assuntos assim. Então, acho que é o que mais repugna isso. É você ter que tratar com assuntos desta forma. Você trouxe tantos exemplos, né? Exemplos diários de como é algo tão... que as pessoas acham que são sutis, mas quem vive na pele não é sutil, né? Então, isso daí é muito importante. Então, eu fico muito agradecida de poder participar desse momento, porque realmente é uma tratativa que ela teria que estar intrínseca em nós para tratarmos o outro como o outro, um ser humano, como eu, né, como qualquer um outro, e não simplesmente como ele é, ou que a cor da pele dele. É muito, olha, eu acho que é uma tratativa que não deveria existir, mas já que nós temos que tratar, nós temos que falar sobre isso deveria ser diariamente nas escolas, né? E sabemos que eles vêm através de projetos, né? É um projeto que tem que ser feito, é um projeto, isso não pode ser projeto. Isso tem que estar intrínseco diariamente na escola para conversar com todos sobre isso. E a questão, né? A gente já tem falado o dia inteiro, né? Os exemplos, né? A criança, ela aprende pelo exemplo, né? Ela aprende e ela faz aquilo pelo exemplo. Então, se nas escolas isso fosse algo trabalhado já cotidianamente, né, de uma forma que estivesse ali contemplado no currículo de uma forma diária, né, e não esperar que uma lei faça isso, né, uma lei que vá garantir isso. Não pode ser isso, né, não pode haver isso. E aí, quem sabe, com os exemplos, a gente já conhece alguns vídeos que passaram aí, de crianças que foram colocadas, né, em conversas, em entrevistas sobre racismo, né? E ela não sabe o que é isso, né? Ela não sabe o que é isso. Ela vai aprendendo ao longo da vida com os exemplos que ela vai vivenciando. Isso daí é muito triste, né? Isso então, muito obrigada, Nilton, muito obrigada mesmo pela aula. Tenho certeza que eu vou aprender muito com você, né? Então, é muito bom. Eu queria aproveitar, Nilton, e pegar o gancho da Ana Paula e da Auri e fazer assim, e pedir a você que falasse um pouquinho para nós a respeito do seguinte, né? As políticas públicas que são desenvolvidas com base nas exceções, elas deixam de criar a mentalidade de respeito e igualdade real.
né? Porque a gente não quer que, por exemplo, quer dizer, como eu entendo nessa questão, eu não gostaria que o racismo ele fosse aniquilado porque porque existe essa ferida, essa doença chamada racismo. Não, mas sim que ele deixasse de existir por conta da consciência plena. A igualdade e o respeito devem ser tão naturais, né? Que, assim, o que, né, a gente brinca, a educação que temos para a educação que queremos, né? A gente não quer que as pessoas notem as diferenças de maneira diferenciada. A gente quer que elas notem as diferenças e entendam que é natural termos diferenças. Da mesma forma como cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, não é? Estrutura, se a pessoa é mais alta, mais baixa, não importa. Né? Então, quando você aprende a lidar com as diferenças de maneira respeitosa, o racismo ele cai por terra. Então, assim, eu acho que é um sonho. Então, políticas públicas que são desenvolvidas com base nas exceções, eu acho que elas acirram o problema, embora muitas vezes nós não tenhamos alternativas. Fala para a gente, né? Assim, né? Você conhece tanto nessa sua experiência, nessa sua vivência com essa temática. Como você vê isso? Marília, sempre provocadora, né? O tema... Marília, a sua pergunta ela é bem provocativa também, né? Franz Fanon, assim, para mim, Franz Fanon tem que ser um livro nosso de referência para essa sua questão, viu, Marília? Quando o Franz Fanon vai estudar psiquiatria, ele escreve esse livro, para você, vou fazer o gancho para te responder, viu, Marília? Certo, livro, obrigada. O texto dele é negado, esse livro é negado pela banca, e ele tem pouco tempo que reescreveu outro livro para ser aceito pela banca onde ele estava estudando psiquiatria. Um homem negro, martinicano, que vai para a França estudar, ser médico psiquiatra. E aí ele tem que reescrever a tese dele, questões de pouquíssimos tempos, para ser aceito. E Franz Fanon, logo em seguida, agora na contemporaneidade mais ainda, esse livro é um dos livros mais dele, lido para as questões de debates raciais, pela psicologia, pela psicanálise. E Franz Fanon faz uma provocação, faz várias provocações nos Condenados da Terra, nesse material dele, nos escritos dele sobre a clínica psiquiatra, várias sobre a Revolução Angelina, várias provocações que ele faz de como esse debate do racismo cinde, de fato, homens brancos, homens pretos, cinde. E Franz Fanon, eu não quero cometer nenhum erro com a obra do autor, ele nos convida justamente para esse debate, viu, Marília? Por isso que eu falo que é provocativa, porque ele faz essa mesma provocação que você está fazendo, e aí o Davidson Faustino, que é um dos pesquisadores de Fanon aqui no Brasil, também vai nos provocar, dizer assim, talvez a nossa sociedade não esteja pronta para esse debate, né, de que como que eu desconstruo e construo um sujeito universal que esteja incluindo todos realmente. Porque quando a Europa vai em África e aponta o outro, ela cinde. É a dor narcísica, quem é da psicanálise pode responde isso melhor do que eu, que estou engateando agora nos estudos da psicanálise, estou lá no Sede Sapiente, estudando e olhando para trazer esse debate para a perspectiva da subjetividade do povo negro. Então,
ele sim vai falar da doença narcísica, porque o branco aponta o seu outro, que é o negro. E o negro, na sua construção, está em busca desse outro, que é o branco. Então, como as políticas, então, Marília, elas ainda não chegaram a essa conversa, as políticas públicas, porque nega esse recorte de desigualdade da sociedade brasileira para criarmos ações de equidade em que todos e todas sejamos, de fato, iguais, nessa perspectiva da equidade, não dessa questão, que esse debate que você faz, que traz a diferença como importante, que traz os debates diferentes como importante, aí a partir, e aí eu aponto, talvez a única, Marília, a sua pergunta para a gente provocar e para a pesquisa, talvez seja uma pesquisa da Faculdade Sofia, né, para os grupos de pesquisa. Olha que interessante, estamos adorando essa proposta. Porque talvez, bem ligeiro, uma hipótese para a gente olhar para a pesquisa, talvez, e por isso que os movimentos negros bateram tanto há décadas nessa questão, seja a política de cotas, aí a gente chega nessa sua... Quando nós tivemos no espaço, que deveria ser assim, 50% de pretos e pretas, homens e mulheres negras, ocupando cargos. A gente estava no debate essa semana dos 200 anos de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, só 4 mulheres negras assumiram a cadeira como deputadas estaduais. Então, como eu estou fazendo esse recorte, a gente pode pegar tantos outros que é gritante, de como os partidos políticos estão se beneficiando da política de cota e tem supostos candidatos fazendo bronzeamento para se tornarem pretos ou pardos. Eu exagerei um pouquinho, mas eu vou voltar para a sua questão, que é importantíssima. Então, a gente precisa olhar, de fato, para as políticas públicas, para as ações e para os projetos, se eles buscam a construção, a desconstrução desse sujeito universal, que foi o branco criado na Europa, e que excluiu negros, deficientes, né? E aí tem a história grega do que era deficiência, os pesquisadores da educação especial sabem melhor do que eu, e aí se nossas políticas públicas e os nossos projetos vão nessa perspectiva que Fanon está provocando. Fanon é provocativo, porque ele vai dizer em Pele Negra, Máscaras Brancas, que o racismo faz homens e mulheres brancas e pretos sofrerem enclausurados nessa dor narcísica. Exato. Ô, Newton, com licença aí fazer uma parte, meu lindo, que você fala umas coisas muito lindas e super verdadeiras, que está sempre nas entrelinhas das minhas falas. Eu falo assim para as pessoas, não é porque eu sou diferente de você que eu sou contra você. A humanidade não chegou ainda nesse ponto, porque a humanidade ainda é muito cruel, né? É uma questão secular isso, e que isso já está encrostado dentro do inconsciente coletivo. Então, no primeiro momento, essa segregação acontece pelo medo do desconhecer o outro. Depois vira um hábito. E como muitos hábitos são adquiridos e se permanecem incrustados em nós como inconsciente. Então, precisa haver a diferença para saber quem eu sou. Quem eu sou? Precisa ter o diferente para desenvolver quem? O meu eu, quem eu sou. Eu preciso do outro para dizer quem eu sou. Não é o meu igual que vai dizer quem eu sou, é o meu diferente, né? Então, através dessa diferença, eu sou eu mesma, né? Pela diferença que o outro me pontua e que é diferente de mim. Então, a hora que a humanidade perceber que somos todos iguais, porque somos diferentes na nossa alteridade, some a cor, some raça, some nação, fica a humanidade planetária, e todos nós moramos no mesmo lugar.
Então, não pode ter isso. Só existe isso pelo medo, pela ignorância. Porque só somos assim porque somos ignorantes. Como eu falei lá na minha palestra, eu estava falando, dirigindo exatamente para esse nível. Tá? Então, eu me solidarizo, eu sempre fui antirracista, porque eu só sou quando o outro me pontua, e o outro não é minha mãe que fala, ai, meu lindinha, você é você, porque eu sou igual, eu tenho que ser eu na diferença. Então, parabéns, eu achei super interessante sua fala, pode continuar, só falei, entrei para falar isso, que eu acho que é importante saber, né? Sim, então, nós somos iguais, que isso? Nós somos iguais nas nossas diferenças. Diferenças, perfeito. É a autoridade. É a autoridade que nos diferencia. Não é? Então é isso. É isso Obrigado. mesmo. Desculpa, já me perguntei mais. Imagina, Maria. É isso mesmo. Essas políticas, Marília, não vão nessa linha. É, isso mesmo. Não vão nessa linha. Desconstrói isso que a professora está trazendo. Aliás, nem chegam nessa perspectiva. E quando nós levamos, seja para o espaço escolar, seja para as vivências que eu e a Auri tivemos lá na Prefeitura de Embu, que agora que a Ana Paula também estava, quando a gente, Maria Cecília, ia para essa reflexão, nós não éramos nem ouvidos ou ouvidas, no sentido de que não, que nós estávamos agora queremos descaracterizar a construção de identidade do outro. Então, se não chegamos nessa perspectiva, é o menino que é chamado de cocô, os 80 tiros que se normaliza, as escolas que querem cortar os cabelos blacks. A Auri sabe, a Auri sempre me chama atenção e eu não gosto muito dessas falas, mas a Auri, ela sempre me emociona. Tanto quando a Auri começou a falar, eu super me emociono. Professora Maria Cecília, eu fui assumir o cabelo black agora na pandemia. Na pandemia, que eu não tive a minha infância de uma criança negra na escola, não era nem marcado por essas reflexões, Ana, que a gente está fazendo aqui. Então, o que os movimentos, os que os movimentos negros já denunciavam e denunciam, o que as pesquisas sobre as políticas das relações raciais na infância apontam hoje, tem uma geração de homens e professores negros adultos que não se veem. Então, até esse professor negro, que é o que a professora Eunice só teve no início da fala dela, esse professor negro, essa professora negra, não foi educada nem na infância pela comunidade escolar e por essa mãe que não sabia. O meu pai dizia assim, vai cortar esse cabelo, está muito alto. Mas o meu pai não dizia para mim, Nilton, porque com o cabelo black você vai sofrer racismo e não vai encontrar emprego. Mas o meu pai já sabia que a estrutura do meu cabelo era um impeditivo para minha entrada no mercado de trabalho. Muitos pais não sabem disso. Ou sabem e também não formaram a consciência da identidade racial, que isso que a Maricina está falando é fundamental, que não se sentem, querem se sentir igual e não foram educados para amar a sua diferença, amar o seu cabelo, amar a cor da pele, amar o seu jeito de ser e ir para o embate. Vocês precisam ouvir Sueli Carneiro dizendo que se ela fosse um homem negro, ela já estava morta, porque ela ia para a porrada, porque era a maneira como ela conseguia atacar as dores do racismo que apontavam nela. Sueli Carneiro, talvez, nessa nossa escola, não chegaram a fazer essa pergunta para ela, mas devia ser a jovem menina negra indisciplinada, a barraqueira. E a escola ainda faz isso e não conversa com os meninos e com as meninas negras o que de fato ocorre no chão da sala de aula. Eu vejo isso no cotidiano, estou na escola de tempo integral, de ensino fundamental e médio.
E a gente observa, e quando a gente aponta para o vice-diretor que é racismo, e aí ela vira assim para mim, Maria Cecília, Ana Auri, mas eu também fui discriminada pelo meu olho verde. E não consegue perceber os atos, e nem e apontar para as crianças aquele momento de conflito e de discussão e de próprias. Então, Marília, eu acho que eu respondi a sua questão da política das cotas, pensando nesse momento. Eu acho que a gente é convocado a ver essa sua pergunta outro momento, viu, Marília? Porque eu, assim, bem rasamente, eu acredito que não tenha, que seja a política de cotas, porque a política de cotas, ela não está falando só das questões raciais, né? Que é uma questão que nós, antirracistas, temos que saber. Ela está falando das questões dos jovens das escolas públicas, dos jovens com deficiência, das jovens e dos jovens com deficiência, das jovens e das jovens negras, que todos esses têm direito à cota. E dos jovens trans também. Dos jovens indígenas, isso. Obrigado, Maria. Indígenas também. Então, ela, talvez, por isso que eu te faço esse apontamento, talvez nesse momento seja a política que nos leve para este caminho, e que nós todas e todos aqui nesse debate devemos se juntar aos diversos movimentos negros, porque nós estamos no momento em que a política de cotas pode ser cessada. E dados de pesquisa comprovam de que não mudou a qualidade da educação, muito pelo contrário. Os apontamentos dos jovens e das jovens que tiram as melhores notas, que aumentou a qualidade das instituições de ensino que aderiram à política de cotas. Eu sou aqui de Campinas, e a exemplo da EMC eu conto um caso. Nós temos aqui duas cidades muito próximas, Valinhos e Vinhedo. Quando eu era menina, eu me lembro que havia uma rivalidade natural entre os valinhenses e os vinhedenses. Eles brigavam pelo simples fato de que um era de Valinhos e o outro era de Vinhedo, sendo que hoje você nem sabe mais qual é a cidade de qual, porque elas estão unidas, grudadas, né? Elas cresceram muito e estão juntas. Então, eu acho que quando você vai criando a mentalidade, né, que se torna um terreno fértil para o racismo, isso vai sendo desenvolvido em muitos setores da sociedade, né? Então, acho que quando você combate o racismo, você combate, Newton me ajuda, em duas grandes frentes: as consequências dos atos de racismo e o racismo como um princípio que vai se formando através de processos educacionais, sociais, muitas vezes extremamente problemáticos, na família, nas cidades, nos grupos, enfim, e vai permitindo que o racismo aflore. Sim, eu também acredito, viu, Marília? Quando nós vamos, e quando a sociedade assume que ela foi fundada nessa perspectiva racista, ela vai no cerne da questão para a eliminação do racismo. Porque como a gente já entrou numa reflexão aqui de conhecimento, a gente já percebeu quanto o racismo impactua diretamente negros e brancos. Negros e brancos. Incide sobre a ação do Estado com as suas instituições, seleciona um corpo, que é o corpo para morrer, que é o corpo para exclusão, que é o corpo para morte, sim. Mas este mesmo corpo vai para o embate quando nós não estamos na perspectiva do respeito a essas diferenças, na construção dessa igualdade. Nós vamos economizar, vou chamar assim, tá? Economizar uma energia em todos os sentidos com a eliminação. Agora,
a quem cabe, né, a manutenção das estruturas racistas na nossa sociedade, né? A que cabe os grupos que querem que esta sociedade permaneça como está, porque tem a ver com a desconstrução dos privilégios, quando eu garanto acesso a todos e construo acesso a todas e todos. A desconstrução de privilégios, a geração de riqueza, de bens, de acesso à terra, à moradia, à vida digna para todas as pessoas, todas elas. Então, nós temos que olhar e pensarmos assim, quem quer garantir a manutenção desta sociedade racista desta maneira, como ela se encontra? Né? Quantos anos a mais nós vamos levar para que essa sociedade ainda seja uma sociedade de fato para todas e todos, incluindo todos, de fato, como a lei de cotas propõe? Então, nós estamos num processo, talvez, de amadurecimento, de construções de homens e mulheres, e que brancos e brancas também são convidadas e convidados para a transformação dessa sociedade, olhando as nossas ações, as nossas pesquisas, as nossas atividades, se nós estamos caminhando para a construção dessa sociedade com todos e todas. O currículo é uma das perspectivas, mas eu também acredito que a formação formação e aí eu convoco a psicanálise para este olhar da perspectiva da subjetividade desses corpos de homens brancos, mulheres brancas e pretos que foram educados. Porque quando eu me olho na perspectiva, que a professora Maria Cecília pode ajudar muito mais do que eu nesse sentido, quando eu vou lá para o meu psicanalista e olho a minha constituição de sujeito como eu fui formado, se é uma psicanalista, se é um professor, se é uma professora, se é uma educadora que olha a subjetividade desse sujeito e como ele foi construído, ele vai junto lá com aquele martelinho, eu vou usar a história do martelinho, viu, professoras do campo, mas vocês podem embelezar minha fala, no sentido de que sujeito que eu sou, porque senão o Milton aqui também é um homem negro que quer ser branco, e aí eu olho para essa criança negra na escola e não me identifico com ela, mas não conheço as minhas dores. Não conhecendo as minhas dores, eu vou dizer assim para ela, não, tá tudo bem, você que é indisciplinado, você... E aí eu olho para os Mateus, para os Josés, para os Rafaels negros no espaço escolar, que quando eu fui convidado para esse seminário, quando a Áurea me chama, quando a Beatriz me provoca, eu já estava fazendo esse olhar. E aí eu tenho olhado para os... Até porque eu também estou nessa pegada da pesquisa, de olhar o homem negro, o jovem negro, e aí eu fico olhando os jovens, eu tenho feito esse exercício, professor Maria Cecília, eu fico olhando os jovens negros no espaço da sala de aula, ou eles são extremamente, não são tímidos, né, mas foram construídos para esse silenciamento, ou eles são violentos, os chamados indisciplinados. Então também estou desconstruindo o meu olhar para esses meninos negros no espaço escolar. Tenho olhado para as meninas negras também, mas no meu lugar eu estou olhando para os meninos, mas provoco também quando as professoras objetificam essas meninas negras, né? Aí eu olho para essas meninas negras, Ana e Áurea, e para os meninos e olho assim, que lugar eles estão se colocando porque estão colocando eles. Então eu chamo uma lá e falo assim para ela, um cochicho, falei, olha o que você está fazendo. Eu tenho que levar isso para o meu psicanalista. Viu? Olha a intimidade que esse seminário está fazendo. Eu ouvi, professora, mas assim, eu chamo ela no canto e aí eu digo assim, olhe para a diferença. Isso. Como a gente constrói. E aí eu viro lá pro garoto, que virou assim para mim e falou assim, pronto, 30 dias sem fumar maconha, mas eu não sei se hoje eu vou aguentar.
E aí eu falo, me chama no WhatsApp, qualquer coisa. Meu diretor nem sabe, nem sei se ele está ouvindo. Amanhã, segunda-feira, ele me chama para alinhamento. Mas aí eu também não tenho mais problema com isso. Eu falei assim, não, me chama. Quando você tiver aberta essa ferida, porque aí o que eu estou trabalhando com alguns que eu também consigo? Porque eu tenho olhar, vamos fortalecê-los no sentido e provocando o grupo de professores nessa perspectiva de quem somos nós, esses corpos desse espaço escolar e como eles se dão. Então, assim, eu tenho olhado para os meninos negros lá, ou essa timidez em excesso, ou a conquista pela exacerbação de uma euforia, que é o time do espalhafatoso, de quer conquistar um lugar no mundo de alguma maneira. E aí o Racionais MC vai cantar negro drama, vai cantar Um Homem na Estrada, de quem que é esse homem preto, o homem preto que logo vai morrer, e a mulher negra que está nos serviços precarizados desse corpo. Então, quando a professora fez essa provocação no período da manhã, eu fiquei, professora, ligado a os professores negros e negras dentro do espaço escolar, que não foi permitida a construção da sua identidade racial, que também é uma construção nessa sociedade marcada pelo embranquecimento de que somos todos iguais. E que aí o que Fanon vai apontar dessa ruptura. Ou eu vou para a raiva, eu posso ser um homem negro raivoso, quando eu demonstro o quanto essa sociedade me estereotipou, me violentou, e eu abraço uma identidade racial, ou eu também carrego outra postura de uma construção com todos e com todas, que é essa provocação da Marília, da fala. Então, eu estou bem no início dos meus estudos de psicanálise, então eu estou trazendo essas minhas leituras assim, também para esse momento, porque permite, porque eu também não ia nem nesse foco, é que vocês entraram Newton, provocações, que eu falei, não é disso, então também... olha que maravilha que você colocou, né? Olha o que você estabeleceu com o seu aluno, de uma cumplicidade para ele vir até você e dizer que hoje ele não sabe se fuma maconha. Olha a permissividade que você deu para ele de ser escutado, né? De ser escutado. E, na realidade, ele te pede um socorro. Nesse tipo de comportamento, ele te pede um socorro. Sim. Olha, me ajuda nesse momento. E eu sei que você é capaz de me ajudar nesse momento. Então, olha a responsabilidade que você tem como professor. Isso é muito bom. É muito bom porque eles vão ter a quem recorrer, que é você. Né? Então, seja numa palavra, seja num fato, do fato de você virar e falar, olha, me chama no WhatsApp que a gente conversa. Ou seja, você está mostrando, você está oferecendo a mão para ele para uma ajuda, né? Porque para ele está há 30 dias, mas ele está mostrando para você que hoje é a conta-gota, é aquele copo que vai transbordar e que ele precisa de ajuda, né? Então, isso é muito importante, né? E essa fala de representatividade, ela é muito forte, né? Durante a pandemia, a gente esteve num diálogo, eu e o Newton, numa escola, onde essa problemática estava assim, gritante, também antes da pandemia, muito sofrimento por causa dessas questões, né? E a gente trabalhava com os anos iniciais e os anos finais. E os meninos e as meninas colocavam claramente que eles não aguentavam mais morar na periferia e passarem por tudo isso que o Newton relatou aqui para a gente hoje, desse sofrimento, né? De ser negado a sua existência, de ser permitida a sua participação. E a gente aproveitou o momento da pandemia e fomos trabalhar ali a formação dos professores. E o quanto a representatividade do Newton e de mais duas pessoas que estavam presentes, falando de todo esse contexto, de todas essas vivências que eles passaram ao longo da vida, né? Para os professores dessa escola, o quanto isso mobilizou, o quanto isso movimentou. E quando o Newton fala do cabelo, né, essa dificuldade, um dos professores falou depois daquele encontro, Newton, eu nunca soltei meu cabelo. A partir de hoje, meu cabelo vai ser solto. E esse professor começou a soltar o cabelo. Parece que é tão banal, mas não é. Gente, você tem que esconder o seu cabelo a vida inteira. Um homem, a vida inteira, tem que esconder esse cabelo. Tem que esconder... não é só o homem, né? Então, quantas mulheres estão passando por transições agora para deixar isso aqui, ó, o cabelo cacheado, porque a sociedade cobrava de que elas tinham que ter um cabelo liso, né? Quantas colegas que nós temos aí que hoje não, hoje estão assumindo sim o cabelo porque é normal, é dela.
E eu não tenho que incomodar a qualquer um por conta do meu cabelo, ou por conta do cabelo do outro, ficar incomodado. Então, não é só o homem, a mulher também está passando por esse processo. E que para a mulher é bem mais difícil, né? Muito. Olha, e o Marcos Neiro, gente, falava muito pra gente, há muito tempo atrás já, sobre aquilo que o Newton iniciou, quando ele iniciou a sua fala, sobre as marcas da nossa pele. Então, a minha pele, né? A minha vida, o meu corpo. Qual que é a história da minha vida? Qual é a história do meu corpo? Porque muitas vezes, né, a gente só carrega a mente. Como o professor Mário Sérgio Cortella sempre diz, né, que a escola seria perfeita se entrasse só as cabeças. Por quê? Porque não daria trabalho para a sociedade, né? Porque todos nós seríamos negados, mas nós temos um corpo, nós temos uma história, nós temos uma identidade, e o quanto que essa identidade, desde a educação infantil, precisa ser trabalhada, né? Então, quando a gente está nesse diálogo aqui hoje, quando a gente promove esse diálogo dentro da escola, a gente está promovendo, né, a possibilidade de ter uma representatividade. Olha, com aquela pessoa, eu vou, como o menino veio falar com o Newton, com aquela pessoa, eu vou poder falar o que eu estou sentindo, o que eu estou sofrendo. Como os pequenininhos vêm, muitas vezes, conversar com a gente, né? Eles pedem licença, batem na porta. Eu amava lá, quando eu era diretora de educação infantil, e eu sempre passava nas salas e dizia, né? Minha porta sempre está aberta. E eles vinham contar para a gente as coisas que estavam acontecendo, o sofrimento que estavam passando. Então, as crianças percebem, gente, desde muito pequena, essas situações, como tantas outras. Então, falar da identidade, falar de representatividade é necessário, né? Desculpa invadindo aí o Nilton. Sabe uma coisa que é interessante? Vou falar assim para vocês. Um pedacinho. Eu não sou igual a Marília, que fala bonito, poesia, nada disso. Mas o Fernando Imagina, Pessoa... MC, perdão, Sim. desculpa, imagina. O Fernando Pessoa, num poema maravilhoso, com heteronome de Alberto Caeiro, né? Ele fala assim, um pedaço, é o final, o guardador de rebanhos, que Marília deve conhecer, alguém deve conhecer. Numa parte lá, num dos sonetos lá que ele fala, o estrofe, sei lá o que, ele fala assim, no final, que da aldeia de onde ele está, ele pode ver tudo quanto pode ter no mundo. E no final ele fala assim, eu sou do tamanho do quanto eu vejo, não do tamanho da minha altura, primeiro. Então, cabe a nós desenvolvermos, nas crianças de um modo geral, ver melhor, porque nós somos maiores do que nós mesmos. A pessoa não percebe isso. Nós somos maiores do que isso, muito maiores. E ele ainda fala numa outro verso, não do guardador de rebanho, mas ele fala uma coisa que todo mundo sabe, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a alma não tem cor. Então, as pessoas ficam colocando cor nas coisas, né? Mas nós não temos cor, nós temos a cor da humanidade, que é a cor. Isso é meu futuro, né? Eu sei que a gente tem um monte de problema, mas eu sou uma otimista. E eu gosto das pessoas, porque se eu não gostasse de pessoas, eu não ia ser professora, psicóloga, psicopedagoga, e etc, etc. Eu gosto das pessoas, eu identifico o sofrimento das pessoas, mas como fazer? É tempo, porque quando a gente joga, nós somos produtos daquilo que construímos. Quando eu jogo um pensamento, é como um canhão, ele tem um percurso, e vai cair lá na frente, e esse percurso vai sobrar para mim lá na frente, que vai estourar na minha cabeça. Mas cedo ou mais tarde, estoura em mim. Então, nós temos sim que dar as mãos, branco, preto, amarelo, vermelho, todas as raças, todas, tudo, e fazer uma educação para a paz completa. Eu sei que a luta agora, o nosso momento é como o Newton fala, nosso momento é de luta, de trabalho, de abrir espaços. Mas quero dizer que todos, você, Newton, eu, todo mundo, tem que abrir e dar as mãos e falar, vamos em frente. É difícil. Para branco, para preto, para amarelo, para vermelho, né? Você vê os coreanos, que tanto trabalho,
A minha visão é uma visão ampla de humanidade. Então, tudo vale a pena quando a nossa alma não é pequena, porque a alma não tem cor. Eu dependo de vocês, e vocês dependem. A hora que a humanidade entender que um depende do outro, vai ser bom. Para de ter medo, para de ter inveja, para de querer ser o outro. Vai ser você mesmo, você tem que ser como você é. Eu sou assim, como eu sou, gorda, feia, velha. Sou assim. E daí? Imagina! E aí? Daí? Vamos que vamos. Tem que ser assim. E pode achar o que quiser de mim. Eu bato palma porque cada um está num nível de compreensão. O Nilton está fazendo doutorado em aprendizagem, que é o que nós vamos falar agora, eu e a Ana Paula, sobre aprendizagem. Caiu. Depende do nível de compreensão de cada um de nós. Então, não adianta, né? Então, só era isso para falar do Fernando Pessoa, para nós, que eu acho que é muito bom para a gente falar assim, vamos ser felizes, embora tenha tanta dificuldade na vida, né? Vamos correr para o abraço. Aliás, eu posso, Nilton, pegar uma caroninha com a MC? Claro! É rapidinho. É que ela fala de Fernando Pessoa, Nilton, né? Um dos poetas mais... Ele era tão pleno e tão absoluto que ele cria heterônimos para poder falar através das personagens que ele criou para representá-lo. E quando você cita Alberto Caeiras, um dos heterônimos mais controversos, né? Que ele tinha, filosófico, né? Cheio de pensamentos que a gente para e pensa, mas ele diz e, ao mesmo tempo, ele se desdiz aqui, né? E fantástico, né? Acho que essa memória que você traz, MC, é algo que representa muito as questões do racismo, né? Porque a gente vive uma sociedade, muitas vezes, com ideias, como é que eu diria? Com ideias tortas, né? Num momento torto, em relação a uma necessidade certa. Então, isso é bem complicado. E eu imagino, por exemplo, aos professores que estão diretamente ligados com os seus alunos, como eu disse anteriormente, seus alunos pessoas, em sala de aula, né? Vivendo esse conflito, Auri, vivendo essas questões ali no dia a dia, acontecendo. É como aquele vídeo, né, que o Nilton disponibilizou para a gente, Nilton, no comecinho, né? Aquilo é uma coisa que faz com que a gente, né? A gente não se segura, a gente vai às lágrimas, né? Não tem como, né? Não tem como se segurar, não tem. Então, assim, né, essas questões todas, elas nos trazem muitas reflexões. E eu acho que elas cabem, né, uma conversa específica só para elas, né? E, assim, com todas as vertentes possíveis. Milton, perdão, querido, por favor. Não, eu estou aqui ouvindo vocês, e quando a professora MC traz o texto do Fernando Pessoa, né? Como a arte, né, professora, e de todas as suas formas de expressão, ela é fundamental para a construção do sujeito, tornar-se pessoa, ser pessoa, se constituir sujeito, o quanto o rap, o hip hop, a música, a dança, ressignificou, né, a vida de tantos e de tantas jovens da periferia, né? A Auri lembra dos nossos programas de cultura que perpassaram a escola, o hip hop versus AIDS, né? A Auri, formado, composto por jovens negros da periferia de uma comunidade aqui do Umbu, chamada Favela do Inferninho, que eram jovens de uma posse de hip hop, do núcleo de coletivos juvenis do hip hop, que usaram os 5 elementos da cultura hip hop
para passar por todas as escolas da cidade, falando sobre a prevenção, um trabalho de prevenção. Então, como a arte, e o gancho que a professora traz, e que a Marília também fez conosco, de manhã, no horário do almoço, na perspectiva da arte, das narrativas, como é fundamental para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, né? Como é fundamental para que quando a Ludmilla cante, a Isa, as representatividades das mulheres artísticas, o Mano Brown, Emicida, e tantos outros cantores e cantoras, poetas, que a gente, Solano Trindade, os saraus que têm acontecido nas periferias, o Cooperifa, o Sarau do Binho, como esses espaços que estão na periferia, né, que a colonização, né, que os colonizadores foram tirando do centro e colocaram na margem, mas que a periferia é ressignificada, porque ela não é mais o que é periférico, né? Ela está produzindo cultura, ela está produzindo saberes dos sujeitos naquele espaço, dos indivíduos, das pessoas que estão produzindo, o quanto é importante a escola, né, em todas as suas perspectivas, trazerem esses saberes do seu território, né, os saberes dos territórios de candomblé, os saberes do maracatu, das danças, do coco, como a arte possibilita a construção da identidade dessas pessoas e dos professores e das professoras também, né? E uma das ações da educação antirracista, a gente pode e deve pensar em propor, é de como a arte ela é valorizada e e a cultura negra também é valorizada, né? Como que essa arte adentra os espaços escolares, ela é construída e faz parte do corpo. Essa experiência que a professora relatou, que viveu lá nos Estados Unidos, eu lembrei, professora, resgatar, que é bem interessante. Eu estou tendo a oportunidade de dar aula para o curso de pedagogia aqui na Faculdade de Embu, Faculdade Polis, e meados do ano de 2014, se não me engano, 2015, um amigo querido da gente, o Wellington, faleceu em memória, o nosso querido Wellington, com um grupo de pesquisadores, fez um seminário da 10.639, professora. E aí eles abrem um seminário, o seminário foi aberto com canto aos orixás. E era um grupo, professora Marília, se a Ana Paula já estava na rede esse período, a Auri estava, mas acho que a Ana Paula também estava. Então nós levamos esse grupo. Então nós levamos esse grupo de educadoras, Marília. Mas foi um impacto tão grande, professora, quando você fala do professora Maria Cecília, MC, eu vou falar MC que é mais fácil mesmo, né? Que é Maria Cecília, Maria, eu vou confundindo, por isso que é MC que é mais fácil. MC e Má, pronto. MC e Má. MC, Má, Ana e Auri, pronto. Ana e Auri, Como o medo tomou conta daquelas estudantes, o medo exacerbado da ignorância, da dificuldade de reconhecer o diferente, Isso. da dificuldade do encontro com esse diferente e de abertura a esse novo, até porque estava na construção do imaginário preconceituoso daquelas meninas, naquele momento, o de quanto a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matrizes africanas, o que o colonizador faz? Ele endiabra, né? Vou usar o termo mais fácil para dizer nesse momento, né? E aí ele cria uma cultura do ódio às comunidades religiosas de matriz africana, e quando a Marília chama lá das vertentes do racismo, Marília, quando o racismo religioso é um deles,
né, que diz que é o diabo nas religiões de matriz africana, e quanto é importante o conhecimento da cultura, porque o colonizador vai fazer isso com a nossa língua, vai fazer isso com a nossa religião, vai aniquilar a inexistência, porque e aí a construção, professor Elisei e professora Elane, de que a figura do diabo é uma figura construída pelas religiões cristãs. Né? Não é uma religião, não é uma figura construída pelas religiões de matriz africana. E aí eu estou fazendo esses ganchos porque esse medo, e olha, a professora estava lá nos Estados Unidos e vivencia essas questões do racismo lá. E quanto a gente está numa sociedade plural, da pluralidade religiosa, e todos não conseguem sentar na mesa, né? E de como que ainda é preciso que a escola aceite que aquele garoto, na sexta-feira, que as religiões de matriz africana vai dizer que toda sexta-feira é santa, porque é dia de Oxalá. Então, os povos de matriz africana usam branco na sexta-feira, porque é Oxalá. Então, todo dia é santo. Não é só uma sexta-feira, é que todo dia é santo. E que quando aquele garoto vai de branco, a construção do que é a cultura religiosa no espaço escolar, ou quando, isso aconteceu tão próximo aqui conosco, de quando a criança não pode comer tal alimentação porque ela está de preceito religioso, ou como algumas igrejas cristãs têm usado do judiciário para tirar a guarda das mães que iniciam seus filhos nas religiões de matriz africana. É necessário falar disso, porque as crianças elas podem ser batizadas no candomblé, ou no catolicismo, quando pequenas, podem ir para a igreja evangélica, podem ser introduzidas às religiões cristãs. Mas quando elas são introduzidas pelas mães nas religiões de matriz africana, o avó, o tio conservador trata isso como abandono de incapaz e incriminizam essa mãe e incriminizam a escolha dessas crianças nas religiões de matriz africana. Então, o quanto esse debate antirracista também precisa adentrar os espaços escolares das nossas instituições para nós compreendermos. E aí a gente ainda está quase encerrando, né? Mas eu quero trazer um poema para eu introduzir essa fala, e a professora tinha dado esse gancho, e a gente começou a falar de temas tão importantes, eu falei, não, é preciso voltar, porque a gente tem visto e observado, Vilmar, que também é uma provocação para as nossas futuras pesquisas, na Sofia, de como o tema do racismo religioso, porque a educação para a paz também é olhar para a pluralidade religiosa e de como essa pluralidade religiosa, que é conectar-se, né, religar ela, quando dialogada da perspectiva das diferenças e aceitação dessas diferenças, que a professora Elisei nos traz, nós somos educados para essa paz, porque senão também essa educação antirracista não vai construir essa perspectiva para a paz se ela não olha para esse debate interreligioso. Exato, perfeito, Newton, perfeito. Ô, Newton, a educação para a paz, ela fala que você tem religiosidade, mas não tem religião. A religião é partidária e não combina com a educação para a paz. A educação para a paz promove o desenvolvimento da sua espiritualidade, que é o quê? Todo mundo preste atenção, porque desenvolver espiritualidade é de se desenvolver como um ser ético. Ético, perfeito. Quanto mais ética você for, mais ético você for, você vai complexizando as suas atitudes, vai abrindo seu campo de conhecimento, de saber, e vai ver que tudo se conecta. Não importa o caminho que você faça, é bem sistêmico.
Não importa o caminho que você siga, porque o seu destino, o meu destino e de toda a humanidade é um só, é chegar no bem supremo. E a gente caminha, a gente briga para isso, mas não precisa brigar, vamos fazer a paz. Eu aceito você como você me aceita. Se você não me aceita como é, não tem importância. Um dia você vai aceitar, porque ainda você não está preparado do ponto de vista cognitivo para entender qual é essa dinâmica. Isso. Tá? Então, eles não têm compreensão, não entendem. Cognitivamente, a aquisição de conhecimento para ele ainda é muito primitivo, ainda é muito, vamos dizer, numa escala assim, ainda está na pré-escola da espiritualidade. Né? E nós queremos o quê? Percorrer a escola da espiritualidade até chegar na faculdade, ser doutor, mestre em espiritualidade. Essa educação para a paz é uma liberdade. E a liberdade, livre-arbítrio, quer dizer amor. O amor é que dá liberdade para você. Então, por exemplo, nós vivemos... O universo inteiro, ele se mantém por quê? Ele se mantém porque é amor. Porque amor é isso. É a compreensão, é a junção, ele atrai. O universo, tem aquele livro lá que o universo conspira a seu favor, está tudo distorcido. O universo une você pelo amor. Não é que ele está... Você pensa que eu quero um carro, então ele vai lá e te dá um carro. Sabe? Isso é muito infantil. Você tem que desenvolver o amor por si, o amor pelo próximo. É isso que une as pessoas. É isso para onde a gente tem que caminhar. A educação para a paz é isso. Somos todos irmãos. Dentro das diferenças, porque dentro das diferenças é que vamos distinguir quem somos. Somos todos um só, porque estamos no mesmo barco. Se a terra afundar, todo mundo morre. Então, nós temos que estar no mesmo barco. Não tem timoneiro, não tem queimante, todos nós. Porque se eu aprendo só para mim e eu não socializo com o outro, eu não valho nada. Eu preciso aprender e divulgar, olhar para o outro com solidariedade, com generosidade e, principalmente, com humildade. Sem humildade, nós não vamos conseguir nada, né? Então, vamos em frente. É isso aí, tá certo. E, gente, para o Nilton terminar... Olha o poema. Não, o poema que ele ia falar, quero ouvir o poema. Sim. E só antes dele ler o poema, professora, eu queria agradecer a todos vocês que entraram aqui, né? A gente fez um combinado, o Nilton teria uma hora aí de palestra, e a gente agradece o professor Bruno Damião, que se programou para estar com a gente hoje. Infelizmente, teve falecimento na família dele, mas ele estará conosco aí no próximo seminário, né? E a gente combinou esse bate-papo aqui, que foi maravilhoso. Então, gostaria de agradecer cada uma de vocês, especialmente o Nilton, né? Por ter aceito o convite, por estar com a gente fazendo, né, esse diálogo e por ajudar, nesse momento, as escolas a se reorganizarem para essa reflexão, viu? Então, obrigada. E aí eu passo a palavra para o Nilton para a gente fazer o encerramento. Obrigada, Nilton. Eu que quero agradecer muito. Eu estou pleno de gratidão, assim, quanto a essa tarde pós-almoço nosso, período da manhã, e essa tarde ela foi muito potente para mim, muito rica, estar com vocês quatro, ter partilhado esse momento com vocês, ter contribuído para esse seminário, agradecer a possibilidade também dessa contribuição, de trazer estas construções desse momento. Eu comigo muito desses sonhos, desses nossos sonhos, né, da construção destes sonhos, de como nós precisamos, de fato, erradicar o racismo, o sexismo, a xenofobia, todas as barreiras de acesso, de permanência das crianças no espaço escolar, de desconstrução das violências que marcam os sujeitos, que marcam homens e mulheres. Eu vou parar de falar para não me emocionar.
porque é muito grato mesmo poder estar nessa construção, agradecimento a Áurea, a Bia, a Maria, que eu estou conhecendo virtualmente esses dias, a Ana Paula, que já é companheira de jornada, a INC, que a gente já se encontrou em outros momentos, em outras trajetórias, muito importante ouvi-la sempre, e de que nós estamos construindo nessa construção e que, se for preciso, e é preciso, né, as mulheres negras apontam para a gente que o luto, a gente tem que transformar em luta, né? De quanto é importante a gente transformar o luto em luta. Então, é lutar, né, todos dias para a construção da paz, de uma sociedade justa, uma sociedade em que todos têm o direito de exercer, né, as suas liberdades sendo respeitadas. Eu vou terminar com um poema do Solano Trindade, que assim, procurei no terreiro os santos da África e não encontrei. Só vi santos brancos, me admirei. Que fizeste dos teus santos pretinhos? Ao negro eu perguntei. Ele me respondeu: meus pretinhos se acabaram. Agora, Oxum, Iemanjá e Ogum é São Jorge, São João e Nossa Senhora da Conceição. Basta, negro, basta de deformação. Então, o quanto eu vejo que Solano Trindade está nas nossas falas, né? Que a construção para a paz é o que a professora refletiu conosco, né? Essa busca da espiritualidade, da construção desse humano plural, ético, responsável, e de que respeite todas as formas de vida, né, professora? Todas as formas de existência dessa vida sejam respeitadas, sejam amadas e admiradas. É assim que eu agradeço essa tarde, agradeço essa oportunidade e que todos os nossos ancestrais que nos permitiram estar aqui, né, vão continuar nos permitindo a construção de caminhos novos, né? Toda a nossa ancestralidade vai permitir que a gente comungue juntos sempre. Então, obrigado, gratidão sempre a todas e todos. Foi lindo, Newton, lindo mesmo, parabéns. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada, gente.